A paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, hoje eu vou falar sobre um tema, sobre o sinal de Deus. Existe o sinal da besta, mas existe também o sinal de Deus. Mas na frente eu vou falar sobre o sinal da besta. Qual é o sinal da besta? As pessoas estão achando que é o microchip, mas lá na frente, no próximo estudo, através da Bíblia, nós vamos identificar o sinal da besta. Agora, qual é o sinal de Deus? Vocês sabiam que Deus deixou um sinal? E para nós começar a entender esse sinal, nós vamos para um livro profético, do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, lá no capítulo 20, verso 20, ele escreve dizendo assim: E santificais os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que sabeis que eu sou o Senhor vosso Deus. O profeta Ezequiel, ele manda que o povo de Deus venha santificar os sábados do Senhor, e lá está falando no plural. E santificai os meus sábados, e eles servirá de sinal entre mim e vós, e saberá que eu sou o Senhor vosso Deus. O sinal de Deus, irmão, é o sábado. E eu concordo com meus irmãos da Adventista. Eu não frequento Adventista, mas eu concordo que o sábado é um dia santo, escolhido por Deus para descansar. E se nós for estudar profundamente a Bíblia e a história, nós vamos ter uma convicção e certeza que o que Deus fez lá no capítulo 2 de Gênesis foi abençoar e santificar o sétimo dia. E o sétimo dia é o sábado do Senhor, conforme está escrito lá em Êxodo, no capítulo 20, do verso 8, 9, 10 em diante. Deus, ele deixou um sinal. E o sinal que ele deixou foi o sábado, no dia de descanso. E nós temos que tomar muito cuidado, porque o que eu mais percebo nos últimos dias é o homem querer distorcer a verdade de Deus em mentira. Pastores que têm um conhecimento profundo, pastores respeitados, que têm influência, que traz influência para o seu público, influenciando, dizendo que o dia de descanso não é o sábado, é o domingo. E é mentira, irmãos. Se nós for estudar a Bíblia e se nós for estudar a história, nós vamos compreender que o dia de descanso é o sábado que o Senhor abençoou e o santificou. E é bíblico. É bíblico. Se nós for estudar, irmão, a história, nenhum discípulo de Jesus trabalhou no sábado. E não venha com papo furado de dizer, mas Jesus mesmo não trabalhou no dia do sábado. Jesus, ele curou, biblicamente falando, estudando a Bíblia, Jesus fez 7 milagres no sábado. E lá em Mateus, no capítulo 12, verso 12, principalmente na parte B, ele diz, é lícito fazer bem no sábado, não é lícito cobrar por aquilo que você está fazendo. Então nós não devemos, em hipótese nenhuma, acreditar em heresia, acreditar em coisas que não têm sentido. Porque Deus, ele deixou esse sinal, que é o sábado, para nós entender que aquele dia foi o dia que Deus descansou e que Ele quer que nós vamos descansando. Se o irmão Luciano, trabalho o dia de sábado, é porque eu sou desobediente a um dos mandamentos de Deus. Não estou aqui dizendo que o sábado está acima de não matarás ou de não cometer adultério, mas o sábado faz parte do mandamento de Deus, é o 4º mandamento, da primeira pedra que o servo do Senhor Moisés foi pegar lá no Monte Sinai. Aquelas 2 pedras, irmão, não foi feita por mão humana, não. Ali foi feita pelo próprio dedo de Deus. Olha a importância e a significância daquelas pedras. Mas a lei foi abolida. Não existe, irmão, não existe esse papo de lei foi abolida.
Nós só sabemos se nós somos pecadores através da lei. Se você matar, é porque lá está dizendo não matarás. Se você matar, você está cometendo um pecado. E não estou dizendo que o sábado está acima dos outros mandamentos, mas o sábado é um dos mandamentos que o nosso Deus deixou. Jesus ele escreve lá em João 15:14, dizendo: se vós me amais, guardarás os meus mandamentos. E isso é muito perigoso, irmão. E quando nós vamos para a história um pouco. No dia 7 de maio de 321, o imperador de Roma, Constantino, depois passou a ser bispo, fez um decreto chamado Decreto Dominical, obrigando que todo cidadão romano, ou que fazia parte do império naquela época, tirasse o domingo para descansar, que era o primeiro dia da semana. Agora, por que o domingo? Irmão, a história, não é eu que estou falando em história, é só para você estudar um pouco sobre a história. O povo romano, eles adoravam vários deuses. E o domingo era o primeiro dia que eles tiravam para adorar o sol, o Deus Sol. E o imperador Constantino, esperto, depois passou a ser bispo, fez o quê? Fez um decreto para que todo cidadão romano, ou que fazia parte do Império de Roma, descansasse no domingo, tivesse tempo para adorar o Deus Sol, em vez de adorar o nosso Deus, o Deus Criador, que fez o céu e a terra, mas no sétimo dia descansou. Irmãos, a humanidade, antes do decreto dominical feito pelo imperador Constantino, descansava no sábado. Isso é história. Os cristãos descansavam no sábado. Isso é história. Depois do decreto dominical feito pelo imperador, depois passou a ser bispo de Roma, o imperador Constantino, o pessoal começou, ou os cidadãos romanos começou a descansar no domingo. Mas até então não. E o que me deixa triste é pastores dizer que o dia de descanso é domingo, e não tem base bíblica em parte nenhuma na Bíblia que fala que o dia de descanso é domingo. E a base que eles pegam é porque Jesus ressuscitou no domingo. Irmão, Jesus ressuscitou no domingo para cumprir a profecia do profeta Isaías e do profeta Jeremias. Mas isso não significa que Jesus ressuscitou, nós temos que descansar no domingo. Deus ele deixou o sinal, está lá em Ezequiel 20:20. Santificais os meus sábados e servirá de sinal entre mim e vós, para que vós sabeis que eu sou o vosso Deus. Agora, se quer desobedecer, problema, mas está sendo avisado. Eu concordo com meus irmãos adventistas, sim. Eu não frequento, mas eu respeito um povo que tem muito conhecimento, muita luz. Agora, pastores respeitados, conhecidos no Brasil e no mundo, vim pegar a heresia dizendo que o dia de descanso passou a ser domingo por causa da ressurreição de Cristo. Isso não tem base bíblica. Está falando coisas que não tem base nenhuma. E outra coisa, Jesus ele diz para aqueles fariseus, lá em Mateus, no capítulo 22, do verso 34 até o 40, quando os fariseus, os saduceus, queriam experimentar os escribas, que eram os homens que tomavam conta das sinagogas, os mestres que ensinavam, querendo experimentar Jesus, fez uma pergunta a Jesus, perguntando e dizendo: qual é o grande mandamento? Jesus ele responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, depois ao teu próximo como a ti mesmo. Só que os irmãos param aí, não continua, não lê o resto dos versículos. Jesus termina dizendo: desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Porque os profetas do Senhor, irmão, sempre obedeceram os mandamentos de Deus. Não estou aqui dizendo, irmão, que a lei vai salvar. Mas estou dizendo aqui que através da fé
E através da obediência nós vamos ser salvos. E Deus, ele não vai tomar ninguém por inocente, viu, meu irmão? Deus não vai tomar. Por que é mais fácil nós obedecer o homem que a Deus? Por que é mais fácil nós obedecer a criatura em vez do Criador? Deixa esse ponto de interrogação. Porque quando nós deixamos de desobedecer a Deus, obedecer ao homem, nós estamos dizendo para o Senhor: não, Senhor, eu estou obedecendo a criatura. Não tem base bíblica, irmãos. Não tem base bíblica. E nós estamos sabendo aí nos últimos tempos sobre o decreto dominical ao qual o Vaticano, através do Papa Francisco, quer fazer nos últimos dias. Eles querem mudar o tempo e a lei de Deus para cumprir a profecia de Daniel no capítulo 7, do verso 24 em diante, que no final dos tempos vai mudar a lei e os tempos. E muitos irmãos, com todo respeito, alguns por falta de conhecimento, ou porque não buscam conhecimento, não só bíblico, mas histórico, vão se perder no meio do caminho. Porque quando nós deixar de adorar a Deus para adorar a criatura, nós estamos dizendo de qual lado nós estamos seguindo. Isso é sério, irmão. Esse negócio aí é sério. E o Espírito Santo me incomoda há muito tempo. Você acha que eu não estou lutando, não, para mim cada dia sair fora do trabalho de sábado? Não estou querendo trabalhar de sábado. E estou pedindo Deus, para Deus me sustentar, para Deus colocar tudo nas ordens. Porque se eu tenho fé, eu tenho certeza que Deus vai colocar tudo nas ordens. Agora, dizer que o dia de descanso é o domingo em vez do sábado, onde tem base bíblica, e a base bíblica que a maioria pega é porque Jesus ressuscitou no domingo. Tinha que acontecer no domingo porque foi profético. Se o profeta falou, tinha que se cumprir, irmão. Porque era a própria boca de Deus falando através dos profetas. Agora não tem base bíblica. O que os irmãos têm que entender é que lá em Êxodo, no capítulo 20, quando Moisés começa a dialogar sobre os mandamentos de Deus, lá está falando do sábado, o dia de descanso. Nós temos que entender que as duas tábuas, quando o próprio Deus escreveu, porque tem importância. E outra coisa, tem muitas pessoas que estudam teologia, mas não querem ensinar isso para as pessoas. Você sabe o que significa escrever na pedra? Escrever na pedra significa eterno, irmão. O próprio Deus escreveu na pedra, quer dizer que ele é eterno. Os 10 mandamentos é eterno, que nunca vai se acabar. Então vamos tomar cuidado, irmãos. Vamos entender que o sinal de Deus é o sábado. E no próximo estudo eu vou falar qual é o sinal da besta. As pessoas acham que é o microchip. Irmão, nós vivemos num mundo onde a tecnologia, de várias ações, onde ela quiser identificar, ela identifica qualquer um ser humano. O microchip vai contribuir para o sinal da besta, vai sim. Eu particularmente não vou colocar o microchip futuramente. Mas dizer que o microchip é o sinal da besta não tem base bíblica também não, irmãos. Ele vai contribuir. Porque para ter o controle da multidão tem que ter a tecnologia. Para esse sistema maligno saber quem obedece e quem não obedece, tem que ter a tecnologia. Mas que nós venhamos ficar espertos. E que nós não venhamos distorcer a palavra de Deus, porque Deus não vai tomar ninguém por inocente. Lembra-se que Deus tirou um dia para descansar, e o dia é o sábado. Lembra-se que Deus tirou um dia e o santificou, que é o sábado, não tem outro dia não. Que Deus ele venha nos abençoar. Que Deus venha nos iluminar com muito entendimento, muito conhecimento. O tempo foi mudado, irmão. No dia 7 de maio de 321, pelo imperador Constantino, depois passou a ser bispo. Mas se não for estudar a história até antes, o pessoal tirava o sábado para descansar. Depois do decreto que passou a descansar no domingo. Não foi dizer que Deus que... Não tem isso bíblico, isso não tem na Bíblia não. E se os irmãos acharem isso na Bíblia, que Deus foi lá e mandou descansar no domingo, pode botar nos comentários. Que Deus abençoe a todos, com muita saúde, muita paz e alegria.